Obrigado, Senhor. Estamos felizes pelo privilégio de ter acesso à Tua Palavra. E agora, quando vamos ouvi-la a partir do Teu servo, que não somente ele, no meditar dos lábios e do coração, sejam agradáveis diante de Ti e possam fluir águas vivas do céu a partir da vida dele para ministrar o nosso coração, mas também nós possamos estar atentos, te retirando todas as barreiras das quais a nossa semente recebida não possa fertilizar-se e dar fruto, mas que haja liberdade e haja uma inclinação da nossa parte para ouvir a Tua voz, compreender que a nossa fé crescerá e tenhamos uma reação diante dela de obediência. Ajuda-nos, ó Deus, é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Amém. Bom dia, amados. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. É um prazer e uma alegria estar aqui, poder compartilhar da palavra de Deus. Mas essa não é a parte mais importante. A parte mais importante é saber que estar aqui traz muito temor e tremor diante do nosso Deus e diante da igreja. De forma que nesta manhã sairmos edificados daqui, é porque o Senhor falou conosco, e toda a glória, todo louvor e toda adoração seja dada a Ele. O tema da nossa meditação de hoje, estaremos falando sobre viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. É interessante que a palavra de Deus nos diz que quer nós comamos, quer nós bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, temos que fazer exclusivamente para a glória de Deus. Está descrito em 1 Coríntios 10, 31. Só que nos dias de hoje, quando a gente fala de glória de Deus, ou a expressão glória a Deus, parece que ela caiu um pouco no senso comum, e as pessoas estão tão acostumadas a falar glória a Deus para tudo, para qualquer coisa, e muitas vezes para motivações pessoais que não refletem em nada a grandiosidade e a glória verdadeira do nosso Pai. É interessante que, assim como hoje de manhã todos nós nos levantamos e Deus nos deu a oportunidade de viver mais um dia, e nós viemos aqui para a sua casa adorar ao Senhor, muitos de nós talvez nem parou para perceber que hoje o dia é lindo, está lindo. O céu está um céu de brigadeiro e o sol brilha intensamente. É interessante quando nós paramos para analisar isso, nós podemos entender que independente de nós termos observado isso ou não, ignorado isso ou não, o sol brilha. E a nossa ignorância a respeito da intensidade deste sol não altera em nada o seu brilho e o seu calor. Muito mais que o sol, é o Criador do sol, nosso Deus poderoso. O fato de, como seres humanos, não conseguirmos enxergar a glória dele, e muitas vezes não dar a Ele o louvor que é devido, e muitas vezes ignorá-lo no nosso dia a dia, não muda nada o atributo glorioso do nosso Deus. O atributo glorioso do nosso Deus, ele é imutável. Ele é glorioso, porque Ele é Deus. E é interessante que uma das coisas que Deus não suporta, uma das coisas que Deus detesta e que Deus odeia, é que o ser humano o ignore. Deus não suporta ser ignorado. A palavra de Deus nos diz no Salmo de número 50, quando a partir do verso 16 ele descreve como caminha o ímpio. Deus diz no final do Salmo que
como os ímpios não consideram Deus e a sua glória em tudo o que faz, e eles se esquecem de Deus. E Deus fala: mudem, pois caso contrário, eu os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Ignorar a Deus, ignorar a glória de Deus, a santidade de Deus, é um pecado do qual Deus não nos livra de sermos despedaçados. Vamos então, dentro desse contexto da glória de Deus, de um Deus majestoso, abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 6, a partir do verso 1, onde temos aí um relato da visão de Isaías e do seu chamado. Diz assim a palavra de Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu da fumaça do Shequiná de Deus. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse trecho da palavra de Deus, ele se passa há 730 anos antes de Cristo, em Jerusalém, em um momento em que havia uma crise em Israel. O rei Uzias, ele reinou por 36 anos e iniciou o seu reinado quando ele tinha apenas 16 anos. A palavra de Deus diz que muito do que ele fez, a maioria de seus feitos, foram abençoados por Deus. Ele foi próspero, venceu batalhas. Mas a Bíblia também relata que no final da vida de Uzias, a ideia de que ele tinha vencido tudo e todas as coisas trouxe ao coração dele a ideia de uma autossuficiência. E quando ele entendeu isso, ele quis fazer um trabalho que não era dele. Ele teve a intenção de entrar no Santo dos Santos e fazer um trabalho que não era dele, e ele sabia que não podia fazer isso. Deus, então, o afetou com uma lepra, e essa lepra foi motivo de vergonha para ele como rei e para o povo, e isso o levou à morte. Então o contexto do texto que nós acabamos de ler, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, é exatamente nesse instante, após a morte do rei Uzias. E hoje o tema, como eu disse, é Viva para a Glória de Deus. E o primeiro tópico que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos para a nossa reflexão é: aprofunde-se em conhecer a glória de Deus. Aprofunde-se em conhecer a glória de Deus.
Já parou para pensar na intensidade dessa palavra, glória de Deus? A glória de Deus é a santidade de Deus colocado na máxima exposição. É a glória de Deus colocada de uma forma exposta que todos vejam. É o valor infinito da santidade, da majestade de Deus, manifestada para que nós possamos ver. Essa é a glória de Deus. Quando Isaías ele tem a visão, ele diz que ele viu então Deus, o Rei dos Reis, assentado num alto e sublime trono. Num alto e sublime trono. É interessante que quando ele fala isso, ele diz também que a aba do manto, da orla do Senhor, ela enchia o templo. Nessa visão, os reis da época, eles disputavam entre si quem era mais poderoso que o outro. E uma forma que naquela ocasião demonstrava maior ou menor poder era o tamanho dessa vestimenta do rei. Quanto maior, demonstrava o maior poder daquele rei dentro dos impérios. É interessante que Deus revela a Isaías a forma gloriosa dele, mostrando que ele está sentado num alto e sublime trono, e que a sua vestimenta, a orla, a aba dela, somente isso já enchia todo o templo. Essa visão é tremenda, porque diz que não há outro rei, não há ninguém acima desse Deus. Ele está porventura acima de tudo, ele criou tudo, e tudo é para ele, e tudo é dele. Caminhando nos elementos do que Isaías enxerga, a grandeza de Deus, ele também consegue ver serafins voando acima desse trono. E a Bíblia nos ensina que a palavra serafim lá do hebraico, ela quer dizer aquele que queima, aquele que arde em fogo. E a Bíblia diz que eles voavam e com duas asas cobriam seus rostos, com duas asas cobriam seus pés, e com duas eles voavam. Adoração tremenda de um ser que arde em fogo, em paixão, diante de um Deus tremendo. O pastor Steve Lawson, uma vez, ele disse que quando essa cena desses anjos, desses serafins, eles demonstravam tanto adoração como serviço a Deus, ao mesmo tempo que com 4 asas eles tinham a reverência diante do Senhor, de tampar seus olhos, tampar seus pés. Eles tinham 2 asas batendo o tempo todo, o que mostrava todo o serviço nessa adoração. O nosso Deus nos chama exatamente para isso, para uma adoração que é refletida em reverência, mas também é refletida em serviço. É interessante que nessa visão, conforme descrito também em Apocalipse 4:8, esses seres celestiais faziam isso de dia e de noite. Apocalipse 4:8. Então, diante de tudo isso, nós concluímos que Deus é santo, está numa posição acima de toda a criação. Ele é maravilhoso, singular, incomparável, alto e sublime, moralmente perfeito, perfeito em seu caráter, em seus julgamentos, nunca erra, ama a justiça, independente de qualquer um de nós. E a iniquidade humana não pode ser vista por um Deus tão glorioso, porque Ele não compactua com a nossa iniquidade. Como eu disse, a glória de Deus é a santidade de Deus colocada em exposição. Isaías continua dizendo que o templo se encheu de fumaça, o Shekinah de Deus. E quando a glória de Deus se manifesta, quando a santidade de Deus se manifesta, nós temos então um sinal ativo da presença de Deus em nosso meio. Essa visão é demasiadamente profunda, porque ela revela os atributos desse nosso Deus, alguns dos atributos. E dentro desses atributos que Isaías observa, então ele tem contato com a santidade de um Deus, do Deus maravilhoso, uma santidade que ele nunca imaginou, nunca penetrou, havia penetrado no coração dele. E essa santidade também revela a justiça desse Deus. O rei
assentado no alto e sublime trono. Essa é a visão. A razão da nossa existência só tem sentido se vivermos para aprofundarmos no conhecimento da glória do nosso Deus. Só tem sentido para o ser humano a vida em Deus se nós nos aprofundarmos em conhecê-lo a cada dia. E a maneira como a maneira como você conhece esse Deus, conhece a Deus, determina como nós vivemos ou como nós morreremos. O autoconhecimento de Deus nos levará a uma vida em abundância. Sem a visão correta de Deus, certamente teremos uma vida miserável e uma vida desgraçada. Reconhecer a santidade e a justiça de Deus nos tornará fatalmente muito mais crentes. E hoje, essa glória de Deus é manifestada através do Espírito Santo de Deus, nos revelando aos nossos corações a graça, a misericórdia da salvação em Cristo Jesus. Nós temos então que nos aprofundar diante do conhecimento de Deus, no serviço, na adoração, através da salvação de Jesus Cristo. Isso está descrito também em João, capítulo 1, versos 14 a 18. Conhecendo a glória de Deus e aprofundando-se em conhecer a glória de Deus, vamos para um segundo tópico. Quando Isaías vê a glória de Deus, quando Isaías vê a dimensão, a profundidade e a largura dessa glória de Deus, ele tem noção então do seu estado. Queria levar os irmãos e a igreja a refletir em: arrependa-se, busque o perdão e deixe o pecado. O que nos impede de ver a glória de Deus? O que nos impede de conhecer a Deus profundamente? A Bíblia diz aqui que quando Isaías viu o trono de Deus, enxergou a glória de Deus, ele teve convicção de quem ele era, de fato e de verdade. Como que é a nossa definição do pecado? Às vezes a forma como eu defino o pecado, como nós definimos o pecado, é como se ele não estivesse impregnado em nós. Nós procuramos às vezes definir o pecado como um adjetivo alheio, é da terceira pessoa. Você viu? Olha o pecado está ali, o pecado cerca. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos ensina que em pecado nós fomos concebidos, ou seja, o pecado está impregnado no ser humano. Então, falar de pecado é falar de nós mesmos e daquilo que, infelizmente, o fruto lá do Éden fez com que fosse intrínseco à nossa vida sem Jesus. Isaías se depara com a justiça de Deus, uma justiça plena, abundante. E aquilo que ele tinha como justiça dele, afinal ele era importante. As pessoas gostavam dele. E muitos provavelmente falavam para Isaías: você é muito bom, você fala coisas maravilhosas. Mas quando ele tem noção da visão do trono de Deus e das coisas que ele observa e das coisas que Deus revela ali, ele chega à conclusão de que toda aquela justiça não passava de trapo de imundícia e que não servia literalmente para nada. Isaías 64:6 diz que a nossa justiça diante desse Deus maravilhoso não passa de trapo de imundícia. Ele reconhece então a depravação humana que estava impregnada nele. E a partir desse ponto de vista ele olha então para a sociedade em que ele vive, uma sociedade que algumas vezes até o ovacionava talvez, e enxerga que também é uma sociedade tão impregnada como ele. Sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. E ele diz: como é que ele chegou a essa conclusão? Como é que ele conseguiu então enxergar toda essa pecaminosidade dele? Como é que ele conseguiu enxergar? A partir do momento que ele diz no verso 5: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Somente diante da santidade do nosso Deus,
somente caminhando em conhecer a santidade do nosso Deus, nós teremos noção do nosso pecado e a iniquidade do povo é revelada. Se não for dessa forma, nosso pecado não é revelado. Quanto mais próximo estivermos de Deus, mais o nosso pecado vai ser exposto. Quanto mais próximo eu me achegar de Deus, mais o meu pecado vai ser exposto. A palavra de Deus nos diz em 1 João, no capítulo 5, que Jesus é a nossa luz, é Ele que aclara todas as coisas, é Ele quem revela a nós a vontade do Pai. Na verdade, Romanos 3:23 também diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. O pecado nos afasta da presença gloriosa de Deus, e isso é muito sério. Imaginar que nós podemos acordar hoje e caminhar o dia todo longe da presença gloriosa de Deus, porque eu cultivo meus pecados, é insano. Esta é a essência do pecado. Deus nos oferece um banquete, Deus nos oferece a sua glória, e nós, em detrimento das nossas emoções, dos nossos desejos, nós lançamos mão fora disso e ficamos com os nossos desejos. O pastor John Piper, ele costuma dizer que, numa pregação dele, ele fala: testa o seu coração, você vai ver como o seu coração é uma máquina de desejos. Ele fala: desejos de impureza a todo tempo esses desejos minam. Desejo de idolatria, desejo de pornografia, desejo de dinheiro, desejo de ganhar mais, desejo de tudo e todas as coisas. E o organismo nosso, o nosso sentimento, o nosso corpo exala os desejos. Somos uma máquina de projetar desejos, os quais muitas vezes não revela a glória de Deus em nenhum instante. Calvino disse certa vez que a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que, se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo segundo a sua própria razão. Temos desenvolvido ídolos para as nossas vidas? Para seguidores humanos não regenerados no sangue de Jesus, a glória de Deus não é um tesouro. As outras coisas são, mas não a glória de Deus. Em uma pregação do pastor Ricardo Agreste, ele disse certa vez a respeito dos ídolos, que os ídolos costumam devorar seus adoradores vivos. Quem é seu ídolo? Seu ídolo é seu filho, sua esposa, seu marido, seu trabalho. Você vai viver intensamente para adorar esse ídolo, e ele vai te devorar vivo. No final, ele vai te lançar fora. A percepção do peso do pecado não é simplesmente percebido pela minha percepção pessoal, mas eu vou perceber o pecado à medida que Deus entrar em cena. Eu vou perceber a idolatria que eu vivo à medida que Deus entrar em cena. Temos que colocar então Deus em toda a nossa vida, a sua majestade, a sua glória, a sua maneira de analisar e perscrutar o nosso coração, de forma que experimentemos realmente qual é a vontade dele dentro de tudo isso. Estávamos condenados por Deus e não pelo diabo. A palavra de Deus nos ensina que quando Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz, Ele tomou sobre si também, principalmente, a ira de Deus que era contra nós. Jesus suportou a ira e satisfez a justiça de Deus. Isaías 53:10 diz que agradou o Senhor moer Jesus em meu lugar. Jesus pagou por completo o preço do nosso pecado. Para que possamos ver a glória de Deus, temos que deixar o pecado. Para que possamos ver a glória de Deus, temos que viver uma vida de adoração e ter a mente cativa no Senhor, porque é muito fácil a nossa mente sair da presença de Deus.
Último tópico. Para que vivamos, tenhamos uma vida para glorificar a Deus, nós temos que nos satisfazer tão somente em Deus. A nossa satisfação não pode ser em outra coisa a não ser em Deus. A forma como glorificamos a Deus revela a forma como é o meu amor para com Deus. No meu entendimento, a palavra amor para com Deus, ela é soletrada em 10 letras e não em 5. A palavra amor para com Deus, ela é soletrada em obediência. Deus reconhece o quanto nós o amamos à medida que nós o obedecemos. O texto diz que quando Isaías teve encontro com Deus, enxergou a glória de Deus, teve noção da sua vida, do seu pecado, da sua miséria, se prostrou. O Senhor então trouxe uma brasa e o curou e o limpou e perdoou os pecados. A partir desse momento então, o que acontece? Há um chamado, e nesse chamado Deus fala: a quem eu vou enviar? A quem eu enviarei? Isaías fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Está escrito em Romanos 5:11, reconciliação que Deus nos deu através de Jesus. O fruto da regeneração de Isaías é um coração reconciliado com Deus. E um coração reconciliado com Deus, ele culmina no máximo prazer em estar com Deus, em viver para Deus, em servir a Deus, expressando amor de forma externa na obediência, independente disso, independente de qualquer coisa. John Piper também diz que Deus será muito mais glorificado por nós à medida que nós estivermos satisfeitos nele. Quanto mais a minha satisfação estiver em Deus plenamente, mais eu vou glorificar o nome dele. A busca do gozo em Deus é essencial para o coração do adorador. O uso apropriado da mente em gozo em Deus produz adoração. Entender quem é Deus, entender o seu trono, a grandiosidade de Deus, entender quem somos e da nossa necessidade de buscar a esse Deus, vai nos levar ao que diz João 4:24, vai nos levar a sermos adoradores que adoram o nosso Deus, adoram a Jesus em espírito e em verdade. Eu vou finalizando. Isaías, nesse final, ele então atende ao chamado de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele, de uma forma direta, ele fala: eis-me aqui. O pastor Áureo falou outro dia, o chamado que o Senhor tem para nós. Jesus não fala: semana que vem eu vou passar por aqui, pensa aí, se você tem interesse em caminhar comigo. O ano que vem, depois que você se formar, depois que você se aposentar, vai analisando aí que eu vou precisar de você. O chamado é para agora. Quando Deus diz: a quem enviarei? Isaías, em nenhum momento ele vacila: envia-me a mim, Senhor. Pastor David Wilkerson certa vez disse que a alegria da salvação de Deus nas nossas vidas é o que vai impactar a vida das pessoas com as quais nós vivemos. Como está a alegria da salvação no seu coração nessa manhã? Como está a alegria da salvação no seu coração na segunda-feira, na hora de ir para o trabalho? Analisando,
Que a nossa oração seja pautada no Salmo de número 51, versos 12 e verso 13. A palavra de Deus nos diz: devolve a alegria da salvação, devolve a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, somente então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão como igreja, sermos discipuladores. Esse é o nosso chamado. Então, viva para a glória de Deus, aprofunde-se em conhecer a glória de Deus, arrependa-se, busque o perdão e deixe o pecado, satisfaça-se tão somente em glorificar a Deus. Vamos colocar em pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor Deus. Tu és maravilhoso, Tu és santo. Sobre todas as coisas, Senhor Deus, Tu és exaltado. Nossa mente, nosso coração não tem capacidade de enxergar o tamanho da Tua glória, Senhor. Senhor, assim como o Senhor se revelou a Isaías de uma forma maravilhosa, Senhor. Nossa oração e o nosso pedido nessa manhã, Pai, é que Teu Santo Espírito continue a trabalhar em nosso coração, ó Deus. Que nós possamos ser reconhecidos como uma igreja, como um povo que busca a Tua face, que busca a Tua glória, que vive para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que ao buscarmos a Tua face, ao buscarmos a Tua glória, Senhor Deus, o Senhor possa nos dar uma mente sensível ao pecado, Deus, de forma, Pai, que a todo instante estejamos, Senhor Deus, atentos, vigiando, ó Pai, para que em momento algum o pecado nos aparte de vermos a Tua glória, Senhor. Santo Deus, que a Tua presença maravilhosa, que a salvação em Cristo Jesus e a ação do Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai, possa fazer com que a visão da Tua glória produza em nós arrependimento, produza em nós, ó Deus, o desejo de Te servir, ó Pai, e que assim, ó Pai, possamos então sermos ferramentas, Senhor Deus, nas Tuas mãos, e que dessa forma, Pai, possamos novamente glorificar o Teu nome e dar somente a Ti, Senhor Deus, a glória que é devida. Essa é a nossa oração como igreja. Acrescenta em nós, ó Pai, aquilo que o Teu Santo Espírito tem, e aquilo que porventura, ó Pai, foi dito como palavras humanas, que caia por terra, Senhor Deus, e que caia no nosso esquecimento, mas que a Tua palavra, Senhor Deus, continue a trabalhar em nós e através de nós. Essa é a nossa oração, dando graças a Teu nome, o nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos. Amém. Pode se sentar mais um instante, querido. Já estamos encerrando a nossa manhã. Você que pegou o boletim